Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela sua audiência. Você sabe, né? Toda semana nós trazemos alguém aqui para falar sobre a sua família e assim a gente vai contando a história de Votuporanga. E hoje eu quero apresentar para vocês o livro Baú de Votu. Esse livro surgiu das entrevistas que a gente tem aqui. São 95 depoimentos de pessoas e o livro tem escrito a chegada das famílias para Votuporanga e quem achar interessante tem também um QR Code, você põe o QR Code e você assiste a entrevista. Então é um livro que tem texto e também vai ter vídeo, tá bom? O livro já está aí e se você quiser alguma informação, quiser adquirir o livro, a informação do livro, mande uma mensagem para mim. 917, né? 996-55-3871, tá bom? Aí eu te passo todas as informações que você quiser, tá ok? Bem, vamos então ao baú de hoje. Eu trago aqui hoje uma pessoa que ela, a vida inteira, foi dedicada à educação, foi professora, se aposentou como diretora, teve um trabalho importante no IE, doutor... Bom, hoje não é mais IE, né? Escola... Mas era, na minha época, era IE, doutor José Manuel Lobo. E a mãe dela também, uma pessoa que teve um pioneirismo aqui na educação, e ela também teve um irmão, que foi um grande amigo, o Deco D'Antônio. Estou aqui com a Isaura D'Antônio. Isaura, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Zé, por ter me convidado. Fico muito feliz de poder falar da minha família, que eu tenho muito orgulho de ter meu sobrenome D'Antônio. Eu tenho muito orgulho de ser filha de quem eu sou, da Maria de Lourdes e do Jamir D'Antônio. Lourdinho. Todo mundo, muita gente, até hoje eu encontro na rua, você é filha da Dona Lourdinha? Sou filha da Dona Lourdinha. Bom, Isaura, vamos começar então. Da onde a sua família veio, quando veio, o que eles vieram fazer em Votuporanga? Meu pai veio em 58 para cá. A primeira gráfica de Votuporanga foi a do meu pai, onde é a Laçom hoje. Era gráfica Nossa Senhora Aparecida, da época das máquinas, dos tipos ainda. Por um. Então, em 58, ele veio em 57, na realidade. Em 58 a gente veio. Ele veio com sócio, e aí a gente veio, quando ele se estabilizou um pouco, a gente veio. Aí eu fui morar na rua Santa Catarina, onde é a Joia hoje, do lado da casa do Carlão, em frente ao INSS, que é o INSS hoje, mas era a cadeia. Depois eu morei na esquina da Sergipe com a Santa Catarina, depois nós fomos para Goiás, e depois para Ceará, e aí na Ceará a gente fixou. Hoje não estamos lá mais, mas a gente fixou a raiz lá na rua Ceará. Muitos anos. E a tua mãe, e eles vieram da onde? Nós viemos de Araçatuba. Eu nasci em Valparaíso, mas a gente morou um tempo em Araçatuba, de Araçatuba meu pai veio para cá. Era a cidade estava, assim, começou a falar que era uma cidade que tinha muito progresso, era uma cidade nova, tinha 32 anos. Então, não tinha asfalto, não tinha igreja, não tinha nada, só tinha charrete. Então, além da loja Bavaresco, Pernambucana, Riachuelo... Casa Marinheiro. Marinheiro. Então, a gente andava, eu e meu irmão, a gente estava de patins com meu pai em frente a onde é a Telesp hoje, que não tinha movimento de carro, a única rua que tinha asfalto era aquele pedaço. E aí a gente veio assim, a gente viu a formação da cidade, né? Oi, Laura, o teu pai veio já assim, vou montar uma gráfica, ele já tinha gráfica? Já, ele tinha gráfica lá, ele veio com um sócio. Aí ele ficou até 60. 60, quando fundou Brasília, o sócio dele tinha um irmão que era deputado. Aí levou ele embora para Brasília. Aí meu pai, para não falir, para não ficar com o nome sujo, vendeu todas as coisas, pagou todo mundo, ficou desempregado. Aí ele arrumaram para ele na CESP, e aí ele ficou até aposentar. Ele foi funcionário da CESP muitos anos. Muitos anos. E, não, porque eu fico imaginando, em 1958,
o que que uma gráfica fazia, né? Devia ser talão de nota, Sim, essas sim. coisas. Inclusive, tem um tal Fernando, uma pessoa que chamava Fernando, que tinha uma fábrica de transformador em Fernandópolis. Ele era o maior cliente do meu pai e ele que arrumou serviço para o meu pai na CESP. Nunca conheci, mas eu sabia o nome. E, bom, para você ter uma ideia, o Pieroni era lá onde é a Yamaha hoje. Sim, frente ao... Eu não pude estudar lá, porque quando mudou para o prédio novo, eu não tinha 7 anos, não deixaram eu estudar. Eu estudei onde era a prefeitura, que era o Zenir. Era o Zenir. Eu estudei já no Pieroni, lá na Rua E a Itaguaí. quinta série eu fiz aqui neste prédio, onde é a Unifev hoje. Sei. Bom, e a tua mãe? Ela já veio também para dar aula? Não, minha mãe veio assim, a gente passou muita dificuldade, porque já naquela época existia política, Sim. já tinha os políticos de preferência. E meu pai penou muito para poder, né, sustentar a gente, pagava aluguel. E aí minha mãe começou a tentar entrar nas escolas, dar aula, porque a minha mãe, ela é formada em piano, mas ela formou lá no Conservatório Musical Dramático de São Paulo. Para você ter uma ideia, o paraninfo dela foi o Oswald de Andrade. Então, no diploma dela tinha parte de pedagógica, parte de didática. Então, ela tinha, com isso, dava direito dela dar aula nas escolas estaduais. E aí, precisou mexer muito pauzinho para minha mãe conseguir entrar. Era o seu Duarte, que era o dirigente regional aqui. E aí ela foi, aí conseguiu dar aula, só que ela dava aula particular de piano. Muita gente da sociedade hoje foi aluno da minha mãe. E com essa história do piano, ela foi para a igreja. Tocar lá na igreja. Minha mãe acho que foi o primeiro organista da igreja. A gente lá lá em cima, hoje nem tem, acho que nem vão lá em cima mais. Sim. Tocava lá em cima. Minha mãe casou muita gente. Tinha um órgão lá. Tinha um órgão. Vocês têm ainda? Não, então não sei, porque nem sei se eles vão lá em cima. Aí minha mãe casou muita gente com o Luizão Fogaço. Luizão, aquele vozeiro, aquele que cantava Ave Maria. Todo mundo queria casar com o Luizão, mas o Luizão só ia se ele não tocasse. Então minha mãe casou muita gente. E aí minha mãe foi até 82, ela fez 70 anos. Naquela época, com 70 anos, não trabalhava mais. Ela se aposentou no SAB, que a dona Odete Comer era diretora. E aí ela aposentou. Mas Ela continuou dando aula de piano em casa. não, aí ela parou. Parou tudo? Parou. Ela só ficou tocando na igreja e dando aula. E tomando conta de casa, né? E aí ela foi deu aula em várias escolas e aí aposentou lá no SAB. Pois é gozado, né? Votuporanga teve uma época que teve vários conservatórios, né? Várias professoras de piano, né? Sua mãe, O seu Hudson. seu Aí, Hudson, eu fui aluna da Terezinha Trovó. Terezinha Trovó, quer dizer, porque naquela época toda menina classe média alta precisava aprender era piano. Era chique. Não, era obrigada, né? Ele era? E daí, eu conversei aqui com a Eda, filha da dona Eda, que dava aula Eda Botura. Botura e tal. E ela falou assim, eu era obrigado que eu encostei o piano, nunca mais toquei também. piano, Eu também. né? Porque era Eu aprendi as notas, meu pai fez desenho para mim. O Dori fazia o dado, o Red fez o relógio, o Mir fez um gato, o Fale fez a faca, o Sol fez o sol, o Light fez um lápis. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5, 6 anos já. Já naqueles cadernos de caligrafia que tinha antigamente. E eu aprendi, pelo menos os nomes das notas eu aprendi ali. E tinha o piano dentro de casa. Então, era assim, que era quase que uma obrigação mesmo. O teu pai também gostava de música, tocava ou não? Não, meu pai, ele gostava muito de escrever. Meu pai, embora ele tivesse só um quarto ano de grupo, ele escrevia muito. Ele era fanático pela Votuporanguense. Então, na segunda-feira sempre saía uma crônica. Inclusive, as crônicas estão lá, a minha intenção ainda é publicá-las. Pô, seria maravilhoso. Tá tudo guardadinho lá. Então, cada segunda-feira, ele
publicava lá no jornal Cidade, na Vanguarda, naquela época. Era Vanguarda. Saiu uma crônica dele, uma poesia. E ele fazia muito artesanato. Ele gostava de teatro. Nós fizemos teatro, eu e meu irmão, quando ele trabalhava na CESP. Ele juntou a molecada lá, os filhos do pessoal da CESP, e a gente montou, foi para Rio Claro apresentar peça. Nossa, você está falando isso? Eu estava no colegial e o Grey, que era irmão do Ney Mato Grosso, ele trabalhava na CESP. Isso. E aí ele veio com uma fita com as músicas de uma peça que o Ney tinha feito em São Paulo. E nós montamos essa peça, chamava Dom Chicote Mula Manca e seu fiel companheiro Zé Chupança. E eu me lembro que quem deu toda a estrutura foi a CESP. A CESP tinha um pouco disso, né? Tinha. Ela incentivava. Ele era muito da parte cultural. Infelizmente, a coisa foi mudando, né? As coisas... E aí, tinham festas magníficas na CESP. Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Julina. Aí acabou a CESP. Aliás, meu pai, quando entrou lá, ele era chamava-se Usina Hidrelétrica Marechal Rondon. Depois que foi para a CESP. E aí, depois que acabou a CESP, aí foi acabando. Aí, porque, olha, o Cunha, quando ele trabalhava, ele trabalhava lá, e ele escrevia um jornal da CESP, do pessoal da CESP. Sim. Tinha essa produção cultural, né? Sempre aparecia as coisas, mas aí foi acabando, o pessoal foi aposentando, né? Aquele pessoal que era mais aguerrido, E aí, meu pai também, em 77, meu pai aposentou, porque ele fez safena, e aí ele foi aposentado por invalidez, não se conformava com isso. Então, essa peça nossa, nós apresentamos, se eu não me engano, 73, 74. Provavelmente o teu pai estava envolvido nisso daí. Estava. Meu pai ele era... Lá em Araçatuba, eles tinham um grupo que chamava Gata. Grupo Araçatubense de Teatro Amador. Então, temos várias fotos lá em casa, do meu pai, se apresentando. Então, meu pai sempre gostou. Acho que vem tudo de nós, assim, da minha mãe e do meu pai, nessa veia artística, né? Será que o Deco não pegou tudo para ele? Eu gosto muito eu já fiz teatro, eu gosto muito de interpretar, só que a minha parte mais é na parte do bordado. Sou mais bordado, do crochê, do tricô. Eu fui mais para essa parte. Mas assim mesmo, da professora de arte, né? Sim. Fui acabar sendo professora de arte. Sim. Porque eu não gostava de professor de biologia, na época tinha que escolher. Então eu fui para a parte de desenho e acabei tomando gosto. Ô, Isaura, e depois que o seu pai e sua mãe se aposentaram, eles pararam com tudo, ficaram em casa? A minha mãe parou com tudo. Meu pai ia pescar. Ele comprou um rancho ali em Meridiano, no Viradouro, junto com o Takashi e com o Paulo Iemura. Compraram um do lado do outro. Não sei nem se eles ainda têm lá. Nossa, já foi. E aí ele ia pescar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo, quarta, quinta, sexta, domingo. Então, outra hora quando ele morreu, o que tinha de toquinho lá em casa, ele fazia tudo na mão. Ele pegou minhas goivas da faculdade e foi fazer as esculturas. Então, quando ele não ia pescar, ele tinha um quartinho no fundo de casa, lá na Rua Ceará, ele entrava lá e lá ele ficava. Ele fazia escultura? Ele fez um presépio com o menino Jesus, era desse tamanhozinho assim. Ele fez um carro de boi que não tinha nenhuma cola, nem um parafuso, nem nada. Você mexia o carro de boi e desmontava tudo. Então, ele fez João de Barro, ele catava a casa de João de Barro, ele fez uma casa de João de Barro, pegou uma casa de João de Barro, pôs na nossa garagem e pôs 2 passarinhos. De madeira? De madeira. A vizinha costurava camisa. De vez em quando alguém batia lá. Meu pai não fazia um passarinho para ela. Ele pegava o papel do ovo de Páscoa e fazia borboleta. Aí fazia aquele monte de andorinha maior, menor, menor, menor.
Então, a vida dele era essa. Ele pescava. Então, teu pai era um artista. Meu pai era. Ele de manhã, ele tomava café, fazia questão de ler o jornal, ele assinava a Folha de São Paulo. Naquela época compensava assinar. Ele lia o jornal e ia para a praça. Lá conversava, porque ele não gostava de conversar, nem de futebol, nem de política, nem de religião. Conversava lá, hoje o pessoal senta no banco, né? No banco no banco dos bancos. Naquela época ele ia na praça. Aí dava a voltinha dele e voltava para casa. Aí ele punha a bermuda e ainda lá pro quartinho. Quando ele não estava pescando. Aí ele fazia aquela ceva com fubá, mexia aquela meleca, Sangue. saía cedo e voltava de noite. Não comia peixe. Não comia. Mas ele trazia 30, 40, 50 peixes cada vez. Dava peixe para os vizinhos, dava peixe para... Era o prazer. Era o prazer de pescar. Também gostava de pescar de varinha. Não gostava de pescar de rede, tarrafa, nada. Então, e futebol. Ele era palmeirense e votuporanguense até hoje. Então, você também é meio eu sou apaixonado. Peguei dele. Sou apaixonada pelo CAV, sou palmeirense, gosto de futebol, gosto de ir para o campo. De repente eu troco muita coisa por um futebol. Não gosto de pescar, não gosto de peixe de rio. Então eu gosto muito. Eu aprendi com ele. Tanto que a gente foi para Birigui, Araçatuba, Tramabi. Eu era grávida, estava grávida do meu filho, eu ia com meu pai para os campos, para o jogo. E aí acabou puxando os filhos também, né? Então, mas meu pai era assim, meu pai era uma pessoa que se ele não fizesse isso, ele tinha morrido muito mais cedo. Não tivesse arrumado alguma coisa para fazer. Sim. E a igreja, né? Ele era muito católico, ele era vicentino. Então, ele era vicentino. Então, no sábado, eu saía no mercado catando pão para ele distribuir no domingo. Porque no sábado ele ia pescar, então eu deixava o carro comigo e eu já passava nos mercados, o pessoal já deixava o pão, a sobra de pão lá para distribuir. Porque os vicentinos, eles têm algumas famílias que eles visitam. Isso, se todo domingo... Meu pai tem uma porção de afilhado na favela. Eu não conheço, mas nasci o filho lá, era afilhado da minha mãe e do meu pai. E ele saía cedo, já saía distribuindo. E assim, de vez em quando alguém ligava para acudir, levar uma cesta básica. Então meu pai era muito dedicado, ele era muito igrejeiro, ele tinha muita fé, muito católico, e aí a vida dele era essa. Era futebol, era o passatempo, a pesca ou o artesanato dele e o vicentino. Ele era apaixonado de futebol numa época da Associação Atlética Votuporanguense que aquele estádio lotava. Era um evento, né? Todo mundo, né? Era uma paixão. Zé, a gente chegava em casa com o pé pegando fogo, porque a gente ia lá no famoso Pela porco. Aí quando tinha que levar um guarda-chuva, mocinho que subir lá no último degrau para não atrapalhar ninguém. Mas tomamos muita chuva, eu e ele, muito sol. Até quando melhorou um pouquinho, a gente começou a ir pro lado de cá, mas a gente penou muito naquele pela porco. Mas ele acordava, tinha jogo lá em Birigui. Vamos para Birigui, vamos. Catava o carro, a gente ia para Birigui. Vamos para Jales, vamos para Santa Fé, vamos. Porque tinha muito jogo aqui na região. Muito. E a gente não perdia. E hoje eu continuo fazendo isso, subindo no ônibus. Pois, Aura, você lembra quando o Pela Porco era de madeira? A arquibancada era de madeira? Eu já peguei eu não lembro de madeira. Eu, quando era moleque, e atrás tinha um monte de bambu. Bambuzal. Tinha um bambuzal. E aí, na época dos Rachid Once, professor Rachid Once, foi diretor, foi presidente da Votuporanguense, foi um ano que, acho que foi 69, 68, que a Votuporanguense jogou até 67, que foi aquele timaço tal, que foi jogar em São Paulo. Foi a hora que fizeram a palhaçada com o Cave, com o Votuporanguense, né? Deram de Piracicaba, porque a Piracicaba tinha nome, e Votuporanga não era nada. E essa história até hoje rola tal. E aí desmanchou-se a Votuporanguense. O Nácio Marão era o presidente, vendeu Liminha, Cardozinho, vendeu os jogadores que tinha. E aí, o Votuporanguense ficou 2 anos. Ficou.
E aí o seu Rachid Once fez aquela arquibancada de madeira, de cimento. Então deve ter sido em 69. Eu lembro, mas eu era muito criança, né? Eu lembro disso. Mas era uma paixão, né? Era. A gente... Nossa, era assim, era um povo que ia torcer mesmo, um povo que ia... Hoje muita gente vai cornetar, né? Porque todo mundo é técnico, né? Mas, eu morei do lado, o Pita morou do lado da minha casa. O Pita. Eu levava as meninas dele no domingo de manhã para elas ver o pai, porque ficava concentrado. Então, domingo de manhã eu levava a Cássia e a Renata, que hoje mora em Barretos também, as duas, levava a Cássia e a Renata para ver o pai, antes do jogo. E era engraçado, na hora do jogo, você andava pela rua, você via de dentro das casas, rádio ligado, tudo no futebol. Tudo vindo Não junto. tinha nada para fazer, né? Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha pouca rede de televisão. Não tinha. Porque televisão era coisa de gente rica. Então, ou você tinha que ir pro jogo, assistir o jogo, ou ir pescar. A gente ia muito no horto, eu com o pessoal lá da rua. A Rua Ceará tinha um monte de gente, mais ou menos da mesma idade. A gente ia lá pro horto, fazer piquenique. O horto também era um lugar gostoso, né? Era. A gente levava laranja, levava bolo. E a gente ia. Hoje o pessoal sai para beijar e abraçar. A gente ia para passear mesmo. A gente ia, menino, menina, homem, mulher, mas a gente ia, levava toalha de mesa, estendia no chão, chupava laranja, comia bolo. Aí chegava com o pé tudo sujo, tomava banho e ia para a praça fazer fute. Ia lá na rodeira, a mãe do rodeiro esperava a gente para fazer garapa. Então, assim, era uma época que hoje o pessoal não conhece mais isso, Zé. Não. Só que o que é fute? Então, muita gente não sabe, né? Não sabe. E era gozado o fute, que era ali em frente ao Cine Votuporanga, né? E do lado da igreja também. Do lado da igreja também. Os homens ficavam parados e as meninas... Mas era o seguinte, hein? O máximo era pegar na mão, né? Não, e a gente se arrumava para ir, né? A gente se arrumava para ir mesmo. Punha a melhor roupa. Voltando lá um pouco passado, quando a gente ia, minha mãe para missa, não tinha igreja. A igreja é onde é a fonte. Era aquela igrejinha, aquela capelinha. Então nós ia brincar de roda. As crianças não iam para a igreja, ficavam brincando, porque não cabia nem o povo que ia para a igreja. Onde a igreja era plantação de eucalipto. Então, a gente ia para brincar. E de noite, na rua também tinha nada para fazer, que tinha televisão, não tinha nada. Brincava de passa-anel, de balanço caixão, de esconde. E brincava homem, mulher, tudo junto. Não, e era legal, porque sempre tinha uma rua ali que era a preferida de todo mundo brincar, né? E as mães, os pais ficavam sentados na calçada, vendo as crianças, né? E assim também. Assobiou, acabou. Se não voltasse. Então, eu morava ali na Goiás, tinha a Santa Rosa, que era da Biro Ribeiro. Sim. Eu morava do lado. Então, eu morava na Festa Felício Marão, que é pai do Rupinho, da Roseli, da Rosa. Depois morava a Dirce, que morreu o seu Oswaldo. Não, minto. Na Goiás é. Morava o seu Orlando Faria, pai do Pedrinho, do Orlandinho, do Altair. Inclusive, quando morreu a Dona Rosa, morava ali. E aí a gente juntava toda aquela molecada. Brincava, tinha até hoje tem o Salão da Rosa, só que na época tinha 2 portas de abrir, assim, não tinha porta de correr. Ele sentava ali e ficava me passando. O seu Orlando Faria morava numa casa que tinha umas 3 mangueiras no fundo. Então eu brincava, subia aquelas mangueiras, e o dia inteiro. Então, e era rica, era pobre. Ali na Santa Catarina, eu brinquei com o Carlão, com a Mirtz, com a Mirley, com a Marlene. Quando a cadeia mudou para lá, nós brincava de delegado, de presa, onde é o INSS, que demorou para desmanchar a cadeia. Então, brincava rico, pobre. Não tinha verdade, não tinha essa diferença. Não, e era tudo moleque. Era tudo. Menino. Era tudo igual. Não tinha rico, tinha pobre. Ninguém ia brincar para beijar, para abraçar. Ia brincar. Ia brincar. Então, eu brinquei com o Carlão, com a Mirtz, com a Mirley, com a Marleninha. Aquele povo todo. Não, eu tive muita amizade. Quando eu falo muita amizade, eu era molequinho.
com a Carmen Silva, que hoje é a esposa do Kid Facchini. Inclusive, nós fomos, ela foi dama de honra e eu fui menininho, não sei como é que chama, pajem. É o pajem. Do casamento da minha irmã. Quer dizer, era uma... E o pai dela, o seu Rossi, era um senhor sério. Então ali, na Vila Marim, tinha várias famílias com diferença financeira. Várias. Tinha os mais ricos, os mais pobres. Tinha o Capitão Almeida. Uhum. E todo mundo era amigo de todo igual. Mundo. Era muito gostoso isso. É. Bom, Isaura, já que nós estamos falando do seu pai, o dom artístico do seu pai, vamos cair pro Deco, Tadeu. O Tadeu foi um grande artista, não só no teatro, mas também fazendo aqueles bonecos, ele e tal. Como é que o Deco começou? Ele aprendeu com teu pai? Olha, o Deco, ele terminou a antiga 8ª série e ele foi embora para Bauru. Foi ele, o Tino Regiane, uma porção de gente daqui, foram fazer eletrotécnica. Foram para estudar. Ele foi morar na casa da minha prima, mas ele não ficou. Ele só formou. Aí ele resolveu ir para São Paulo. Ele tinha o quê? 17 anos, 18. Então ele já saiu de casa muito cedo. E lá em São Paulo, ele começou a se virar com isso. Então, a gente não sabe. Ele nunca foi na escola, nunca aprendeu, nunca estudou, né? Então, é do natural mesmo. Mas ele viu o teu pai fazendo? Sim, a gente cresceu. Meu pai, os brinquedos que a gente... Aqueles passarinhos que batia a asa... Batia asinha. Meu pai fazia pra gente, porque aqueles bonequinhos que se aperta, se ele vira cambota, meu pai fazia pra gente. Eu lembro que ele fez aquelas... Antigamente tinha aquelas prateleiras que a mãe punha as panelas. Ele fez pra mim, dar minhas panelinhas, fazia carrinho. Se ele achasse uma roda de carrinho na rua, ele ia lá e virava um carrinho em casa. Então, meu pai sempre foi. As coisas que a gente teve não foi coisa comprada, foi coisa que ele fez. A única coisa que ele comprou foi patins pra gente andar. Mas ele que fazia as coisas pra gente. Fazia cadeirinha pra gente sentar, fazia carrinho pra gente andar. Então, deve ter vindo daí, mas também essa coisa que é... Agora, o Deco, ele foi para São Paulo para estudar também ou não? Então, ele foi para lá e aí ele começou a bater cabeça, até que ele encontrou uma pessoa lá, que foi onde ele enveredou para fazer essas coisas. E aí eles montavam festas de aniversário, mas tudo mexia. O boneco andava, o carrinho andava, o trem andava, apitava. Era tudo minuciosamente perfeito. Foi o que ele viveu. Fez teatro em São Paulo, trabalhou com a Elizabeth Savala. Não, eu lembro. Ele me apresentou o Ismael Ivo. Foi um grande dançarino, foi um dos maiores dançarinos. E eu encontrei com ele em São Paulo e ele estava com o Ismael Ivo. O Ismael Ivo estava fazendo uma peça de teatro em São Paulo. Eles eram amicíssimos, quer dizer, o Deco, ele circulou no meio da elite. Aquele rapaz que faz a decoração da joia foi muito amigo do meu irmão. Inclusive, quando meu irmão morreu, ele foi lá em casa. Foi lá que ele ficou sabendo, foi lá saber se era verdade, o que tinha sido feito as coisas dele. A gente já tinha doado para a prefeitura, né? Porque não tinha onde guardar, era muita coisa. Então a gente fez a doação, na época o prefeito era o Carlão, a gente fez a doação para a prefeitura, tanto que está lá no museu. Está lá no museu. Então, ele foi lá em casa para ver se as coisas dele estivessem lá, ele ia levar. Então, mas assim, a gente não teve muito, não ia muito para São Paulo, porque era muito difícil naquela época. Sim. Então, eu ainda fui algumas vezes levar os meninos no Play Center, mas minha mãe e meu pai nunca foram lá. Então, mas a gente sabia que ele fazia essas coisas, ele mandava foto dos espetáculos que ele fazia, ele mandava foto dos bonecos que ele fazia. Então a gente sabia que ele estava nesse meio por conta disso. Aí a Elizabeth Savala veio aqui fazer um espetáculo, ele foi lá, a gente me levou lá para conhecê-la. E aí esse amigo dele morreu. E fazia festa. Aí ele ficou, foi quando ele veio para Votuporanga. Quando ele veio para Votuporanga, aí fez algumas escolas,
a decoração de clube, lá no clube, fez escola de samba, até que... E uma coisa que eu acho interessante no Deco, achava interessante no Deco, é que ele, assim, ele não era fabricante de boneco, ele não era decorador, ele não era ator, ele era tudo isso, né? Ele tinha uma capacidade de fazer tudo, né? De decorar. Ele decorava, ele era um grande decorador. Sim. Tinha Ele foi muito também, a Dona Maria Célia, nossa, Deixa cair. deixa cair. Aí, quando ele saiu, ela insistiu muito para ele voltar, porque ele foi... A Dona Maria Célia, eu fui da Deixa Cair também. Ela dizia sempre, eu não abro mão do Deco e da Betinha como porta-bandeira e mestre-sala. Ela tinha uma paixão pelo Deco, assim, ela achava o Deco, e ele dava um show na avenida. Ele foi, eu acho que foi um dos melhores mestres-sala que passou por aqui. Ele tinha Sobrava pra gente lá, que ele ficava em São Paulo e a gente tinha que bordar a roupa dele aqui. Ele só mandava a roupa e as fotos, como ele queria. Então ele chegava praticamente na véspera, nem sai fazia, mas a roupa tinha que estar pronta. Então aquela aquela roupa pesava 200 quilos. Mas pra gente também era um prazer, né? Porque a gente também... que o carnaval em Votuporanga Era. Teve um ano que eu desfilei em 2 escolas. Fazia igual aquele povo de São Paulo, vai numa e vai correr na outra. Então, a gente tinha prazer de ir pra rua. Eu sempre digo, o último ano que teve carnaval de rua aqui, com as escolas, disputa e tal, tinham 5 escolas de samba. Eram 5 escolas de samba. Aí depois teve alguns problemas, aí a mulata andou fazendo sozinha durante alguns anos, aí acabou. Mas Uma pena. A Rua Amazonas ficava Lotada. Era outra coisa, era outro prazer do pessoal, porque carnaval não é mais carnaval, não é mais popular. Não. Hoje não é mais popular. Não. Você vê o Oba. Hoje só tem o Oba, e quem vai no Oba? O meu filho vai no Oba, mas ele paga o ano inteiro. Ele acaba um carnaval e começa a pagar um outro. Coisa, por exemplo, Votuporanga tem lá no Parque da Cultura um carnaval popular. Mas é diferente de um carnaval de rua. Não tem mais. Não é mais diferente. É grupo cantando lá, as pessoas. É legal. Hoje nem tem carnaval, na realidade. É axé, é o rap. Não tem mais carnaval. Para falar que tem carnaval, você vê mesmo rouba. Não, mas um dia eu falei pro Luciano era sócio, era da turma lá. Falei, Luciano, o Oba não é carnaval. É um festival sertanejo que acontece nos dias do carnaval. Ele falou, é verdade. Aí ele me falou uma coisa que me preocupou. Ele falou, né, a gente trazia numa noite uma banda que tocava marchinha. Era a pior noite. Ninguém queria saber disso. Aí trazia as duplas sertanejas, lotava, era um maior sucesso. Então, quer dizer, esse é um formato que é diferente de um carnaval de rua. Eu acho que se Votuporanga, eu venho batendo nessa tecla já, se fizesse um carnaval de rua, não precisa ter escola de samba. Se quiser ter, tem, mas não precisa ter. Com blocos. Nossa, era sensacional, né? Sabe? Isso é interessante. Porque o povo quer isso, né? Porque quem que vai? E outra coisa, hoje só vai a moçada. Na rua e a família. Não, as pessoas põem ia pro banquinho, e a família, porque era prazer para ver. E depois se divertir, o povo acabava o carnaval, todo mundo ia embora feliz, porque deu risada, porque viu coisa bonita. E eram 2 noites, né? Então, se eu não me engano, na sexta e no domingo. Mas a coisa mudou muito, mesmo os desfiles, né? Nas lastas cívicas. O pessoal pode parecer piegas, mas é uma coisa bonita. Nossa, quanto desfile que eu não fiz naquela escola, naquele Manuel Lobo, como professora e depois como aluna. Então a gente desfilava, fazia roupa, era um acontecimento. Era um acontecimento. Chegava, todo mundo ficava esperando chegar o 8 de agosto para ter o desfile. E Isaura, eu posso estar enganado, posso estar falando bobagem aqui,
Mas na minha cabeça, eu acho que eu me lembro que você, aluno, não era obrigado. As pessoas falavam, ó, tem que ir. Mas todo mundo queria ir. Eu não sei se era obrigado ou não. Mas eu lembro que todo mundo ficava louco para ir. Vai, lá, tô desfilando. né? Ninguém precisava falar, ó, é obrigado, senão vai... Não, todo mundo queria que o pai e a mãe visse na rua, outro queria tocar na fanfarra. Na fanfarra. Que tem fanfarra nas escolas, mas quem é que sabe tocar? Quem é que ensaia? Depois que o borboleta se Não, foi. mesmo mesmo, a borboleta era um. Então, tá lá, os instrumentos estão lá, apodrecendo, tá estragando. Eu, quando eu estudei no IE, Dr. Zé Manuel Lobo, eu era diretor lá, do diretor acadêmico que tinha Grêmio, acho que Grêmio. chamava Grêmio. Grêmio. E lá, no Grêmio ficava cheio de instrumentos e tal. E o borboleta que era o, O instrutor. o instrutor. E eu me lembro muito bem. O borboleta era um, né? Era um monte de gente. E outra coisa, ninguém vai hoje. Ah, eu vou lá ser voluntário, porque tem muita gente que sabe tocar. Mas não. Então, acabou. As escolas têm fanfarra, todas as escolas têm fanfarra, Mas não tem que... mas não tem quem toca, não tem quem ensaia, não tem quem sabe. Porque bater, ir lá bater, Não. claro, bater, você tá com uma criança, ela bate. Agora, para sair alguma coisa, Inclusive com a ida do borboleta, quem perdeu muito também foi a fanfarra da Pai, né? O borboleta era apaixonado. inclusive alguns instrumentos foram doados para pai, porque emprestados, doados, algumas escolas faziam um intercâmbio, mas acabou. Nem a pai acho que tem mais. Não sei quem está ensaiando agora. Então, eu tive falando com a Márcia e o Douglas, a Márcia é a presidente, e ela disse que estava difícil eles terem lá conjunto, que eles tocam e tal, mas estava difícil de encontrar alguém que substituísse o borboleta. Apesar que substituir o borboleta, acho que nunca mais na vida, porque o borboleta era um apaixonado. Era. A molecada adorava ele e tal. Então, quer dizer, achar alguém assim Não vai. não vai ser. E nem pagando, você acha, viu? A escola não tinha como pagar porque não tinha verba para pagar, né? Mas nem pagando, você acha? A banda Zequinha de Abreu, hora que o Horácio sair, eu não sei o que vai acontecer também. E a banda Zequinha de Abreu ainda tem um subsídio da prefeitura, né? É, Então, quer dizer, e é uma grande banda. então, apesar de que muitos já estão indo embora, né? Já. O último que foi o como é que chama? O professor lá que trabalhou comigo. Tocava lá na... E Então, acho que as pessoas... mas eu acho lindo. Eu acho lindo. É uma grande... Acho lindo. Pois, Aura, vamos falar um pouco de você. Você nasceu aonde? Em Valparaíso. Em Valparaíso. Aí você veio para cá em... 59, fim de 58, porque eu tinha 6 anos quando eu vim para cá. 6, você era criança. É. E aí você estudou. E onde você estudou para ser professora? Em Jales. Em Jales. Naquela época não tinha esse negócio de AD, era presencial. Eu viajava todo dia. Não tinha FACLE ainda? Não tinha. Não, tinha, mas não tinha nada que me interessasse. Sei. Entendeu? O teu curso não tinha. Na educação artística só tinha em Jales. Inclusive, nem material a gente conseguia comprar, os professores que traziam pra gente. Então, viajava. Só que não tinha, não, a FAC, porque viajava o Darcy Pereira de Moura, viajava com a gente, que fez matemática. Aí então, ele comprou uma perua, porque depois o ônibus foi diminuindo o povo, nós íamos de ônibus. Quem levava a gente era o Zé, marido da Bem-vinda. Trabalhava no Botura que alugava um ônibus pra gente. Sim. Então eu fiz 4 anos em Jales. Eu entrei com desenho, nesse meio tempo o MEC acabou o curso de desenho e virou educação artística. Então eu formei lá. Depois eu fiz pedagogia aqui, fiz supervisão em Barretos.
Então você chegou a estudar aqui. Estudei. Eu fiz a pedagogia. Você fez pedagogia. É. E aí você já começou a dar aula. Em 75. Eu estava estudando porque a minha mãe aposentou. Eu era formada em piano. Então, tinha as matérias didáticas, né? Não só a prática. E aí minha mãe aposentou e eu comecei a dar a aula no lugar da minha mãe. Então, em 75 eu já dava aula. Eu formei em 77. Você dava aula de piano. Não, dava aula de música nas escolas. De tinha música. música, né? Tinha música. É. Então, de música. Tinha canto orfeônico. Tinha. Então, eu comecei dando aula de música, fazendo faculdade. Aí eu terminei a faculdade. Em 77 eu saí, fui embora para o Rio de Janeiro. 76. Aí eu tinha prestado um concurso na Casa da Agricultura. Eu passei, me chamaram, eu voltei. Aí de 77 a 82 eu fiquei na Casa da Agricultura, como na época era escriturária. Que era a Casa da Lavoura. Isso, em frente ao Peroni, lá na rua Santana Itacolombe. Aí o Benhur me chamou, o supervisor, falou: você pretende terminar a tua carreira aqui? Eu falei: não, queria dar aula. Ele falou: então, você está perdendo tempo, porque o pessoal está passando na sua frente. Eu já tinha tido um tempo lá atrás, né? O Benhur, ele era diretor? Supervisor. Supervisor. Aí eu exonerei a Casa da Agricultura e fui dar aula como um professor temporário. Em 86 eu prestei concurso, aí eu passei, aí ingressei em Américo de Campos. De Américo de Campos eu vim para Votuporanga. E daí você chegou a morar em Américo ou não? eu morei porque era difícil, né? Eu tinha as crianças pequenas, então eu fiquei um ano lá, morando lá. Aí na sexta-feira meu pai buscava as crianças, que à tarde, 2 horas, meu pai estava lá. Já catava as crianças, do sábado eu vinha para cá. Aí depois do outro ano eu já vim para cá. E aí eu fiquei como professor até 92. Até 2002. 2002 eu passei no concurso de diretor, exonerei, eu dava aula no Lobo, era efetiva no Lobo, exonerei o cargo e fui para Sumaré. Fiquei 4 meses em Sumaré, vim para cá, na primeira remoção eu vim embora. Fui para São João do Marinheiro. São João do Marinheiro eu vim para cá. Ô, Jauna, mudou tudo, né? Eu lembro que meu professor de desenho, não sei, chamava de desenho, era o professor Geraldo. Eu também. Geraldo Machado. Faixas decorativas, nunca esqueço daquilo. Aquelas faixas decorativas que ele mandava fazer. Não, e ele era um figuraço. Eu adorava. Ele adorava teatro. Eu fui aluna do Geraldo, da Biro Calili, do João Nussi, da Marlene, do Armando, do Zé Garcia, do Luiz Carlos, da Vilma, da Eliette Galo, do Luiz Carlos, eles eram marido e mulher. Nossa, eu também fui aluno deles. Solerte, Benito, Solerte fazia a decoração do Corpus Christi. Então, você lembra? Estava naqueles caminhões, ia buscar pó de serra em Tanabi, indo para cá e para lá. Era ele e o professor Geraldo. Eles... Nossa, aquilo era lindo. Passava a noite. Passava frio, noite. Caramba. Frio. E o povo da cidade levava coisa pra gente comer, beber, a noite inteira trabalhando em cima daquilo. E lá na casa do seu Laerte, no fundo, lá onde ele morava, lá no fundo da nação, aqueles montes de lata com tinta, e vamos misturar pó de serra, tingir pó de serra. E era outra coisa que a gente... Porque eram os alunos que faziam. Eram os alunos. Eles só riscavam lá, né, os desenhos e tal, e a gente ia lá. E era outra coisa que a gente queria fazer. Né? A gente não ia por obrigação. Não tinha negócio de frio. Tava frio, porque era frio mesmo. Mas ninguém ligava, não. E como pai e mãe não ligavam que a gente ficava na rua, passava a noite na rua. Porque sabia que a gente estava lá, principalmente... A maioria era católico, né? Porque sabia que no outro dia era para procissão, era para, né? E era uma delícia. E as pessoas levavam café. Café, pãozinho, um bolo para a gente comer, porque a noite inteira. Quantas vezes eu sumi no caminhão e fui lá para Tanabi buscar pó de serra? A gente ficava um ano juntando pó de café. Pó de café, pó de serra. Pó de serra, né? Aonde saía aquela tinta, eu não sei. Quem comprava, quem financiava, mas a gente fazia.
É verdade, tinha uma cinta que a gente tinha que pintar as serragens. É, serragem. A gente pintava a serragem e aí a gente... Porque... Ó, tem gente que vai ver a gente falar isso, não sabe nem do que a gente está falando. Parece que está falando de outro país. Meu pai tirava foto, tem umas fotos preto e branca lá daquela rua, das ruas, porque não quer nem máquina, nem colorir. Pernambuco, era na Pernambuco. É. Começava aqui em cima e até lá na São Bento, lá. E aí o povo ia andando do lado e E o padre passava em cima. Mas a gente nem brigava com o padre. A gente nem brigava. De manhã o povo passava, a cidade ia lá, andava assim. Então, depois que passava a procissão... Não, mas antes mesmo, quando a gente acabava, porque a produção era de tarde. Então ficava tudo interditado. As pessoas Estavam lá, passear para ver, a cidade saía para ver. Eu sabia que o filho dele tinha feito, nossa, aquela coisa. Mas hoje tem gente que não sabe nem o que nós estamos falando, está falando grego, ela é de outra cidade. Porque é o seguinte, cada pedaço era feito por uma classe, né? E era só o pessoal do Lobo que fazia, né? Então era? Era. Porque também as outras escolas eram pequenas. Era pequena. E era mais grupo escolar naquela época, né? E o professor Geraldo e Laerte davam aula lá no Lobo. Então, quer dizer, era muito mais fácil de tudo. E aí a gente fazia... Normalmente, de manhã a gente estava dormindo, porque tinha passado... Passava a noite fazendo. Mas nós falávamos para os nossos pais, a minha que eu fiz foi... Os pais iam lá... Tal quarteirão. Os pais iam lá ver. E depois que passava a procissão, porque só o padre que passava por cima, e mais acho que os dois, ficava... Algumas coisas ficavam... E as pessoas iam lá, passavam, andavam, né? Era uma... Agora, Isaura, vamos falar da questão curricular. Não vamos falar de evolução cultural, mas de curricular. Mudou demais, né? Muito. Para começar, a partir do momento que passou a não ter mais, aluno não mais reprovar, começou a mudança ali. Hoje, a gente fala, na conversa com o pessoal que está na nossa época, eu falo, nós estamos na era hoje da progressão continuada e do IAD. Porque não existe mais curso presencial. Não. Existe a medicina. Não, e você sabe o que eu vi as pessoas... Não está tendo mais faculdade de letras, porque não tem aluno para formar grupo. Não tem. Não, basta ver aqui. Aqui tinha geografia, tinha história, tinha pedagogia, tinha letras, tinha matemática. Não tem mais. O que tem aqui? Medicina, veterinário, direito, enfermagem, nutrição. Então, isso mostra, eu acho que isso mostra... Agora tem professor, porque tem o tal do IAD. Então, a partir do momento que começou a progressão continuada, que o aluno não reprovava mais, começou a decadência. E hoje, tudo mascarado. Quem disser que não é mentira. Todo mundo mascara para poder ter bom resultado e o aluno ir para frente. Porque você hoje nem pode reprovar. Por exemplo, a minha filha, meu filho na quinta série estava no Cícero. Eu pedi para deixar ele, porque ele não sabia. Mas não pode, eu estou pedindo para deixar. A minha filha, na segunda série, teve uma época que era a primeira e segunda série, não reprovava. Reprovava só na segunda. Ela só escrevia assim. Porque as crianças, hoje eu não sei como é que faz, mas na época da minha filha era assim. Hoje eu vou por anga tanto de tanto, hoje o dia está ensolarado, o dia está chuvoso. Ela só fazia isso. Como é que uma criança que está na segunda série ia passar? Então eu fui lá pedir para reprovar. Reprovou, melhor coisa que eu fiz. Hoje você não pode me reprovar. Mesmo que o pai queira. Não, e outra coisa, por exemplo, nós acabamos de falar, tinha aula de música, canto orfeônico, artes, né, tinha desenho. Tinha uma que o Estevão era meu professor, artes, não sei o quê. Zé, eu aprendi a bordar
fazer crochê, fazer tricô com a Maria Aparecida Ralho, nas artes industriais. Artes lá industriais. que tinha o Pluri. Pluricurricular. Então, o prédio do Pluri existe até hoje. Existe. Só que não tem mais nada. Então, as máquinas do Pluri foram lá para o Senac e acabou a arte. Eu aprendi a bordar, fazer crochê, fazer tricô lá. Eu tenho o caderno de receita que a dona Maria Aparecida Ralho deu até hoje. Tá velhinho, mais de 50 anos, quase 50 anos. Então, isso que eu falar, eu acho que nós estamos caminhando por uma educação mais técnica, mais, sabe, menos criativa, menos... Você tinha que ler livro, você tinha que ler. Não tinha onde você não lesse livro, não tinha onde você... Ô Isaura, eu sempre falo, a professora Nívia Pimentel, ela foi minha professora no 2º ano. Ela me deu um livro, foi o primeiro livro. Eu no 2º ano de grupo, eu li, eu achei aquilo maravilhoso. Ela me abastecia de livro. O meu pai investia em livro para nós. Ele fazia um sacrifício do caramba para pagar a prestação dos livros. Mas tinha coleção de livros lá em casa. De dicionário. Balsa. Tinha Barça. É Barça. Aquele Trópico, que eram uns montes, uns livros coloridos. Cada volume falava de vários assuntos, aquelas monte de figura. Tinha dicionário, tinha Jorge Amado, tinha Humberto de Campos. Não era só livro didático. Irmãos Grimm, que pouca gente sabe. Meu pai investia pra gente. Pagava com sacrifício que era caro, e era 10, 12 vezes. Porque naquela época não tinha nem... A Barça você pagava em 12 vezes. Então, os pais investiam, porque ou você tinha livro em casa, ou você tinha que ir para a biblioteca da escola. A biblioteca da escola não era uma biblioteca como é hoje. Não. Hoje você encontra livro de... Não lê quem não quer. Porque hoje você encontra livro de todo jeito. E eu tive o privilégio da minha irmã, que ela é 16 anos mais velha que eu, ela era professora. Eu me esbaldava na casa dela, aquele monte de livro, aquelas coleções juvenis, né? E então a gente lia. Hoje eu sou capaz de dizer, se você entrar numa classe de aula, nenhum aluno leu um livro sequer. Não, eles... Hoje ainda, vou falar para você que hoje, na data de hoje, ainda melhorou um pouco, porque tirou o tal do celular. Ah, sim. Então, os alunos ainda vão. Agora, porque não tem nada para fazer. Se eles não gostam de brincar, eles têm que ir para a biblioteca. Então, hoje... Deu uma melhorada. É perigoso que eles larem um pouco. Mas na escola, para você fazer eu acho. E mesmo no fundamental, os professores parece que estão incentivando as crianças a ler mais. Né? Olha, se o pessoal soubesse como a leitura faz bem para a pessoa. O meu pai tinha 4 anos de grupo, mas o meu pai ele não saía de casa sem ler o jornal. Então. O meu pai, eu lembro que a gente não tinha televisão, meu pai escutava aquele jornal falar da Rádio Tupi. Passava 10 horas da noite. Não, meu pai ouvia todo dia a Voz do Brasil. Voz do Brasil, mas o jornal falava da Rádio Tupi, não esqueça disso. Dormia depois que acabava o jornal. Então, o meu pai, ele sempre incentivou a leitura. Meu pai escrevia, se você vê as coisas que meu pai escrevia, você não fala que meu pai tinha importante. Vamos tentar publicar isso. Nossa, meu pai escreveu um livro, tá prefácio, com tudo, tá amarrado. As memórias da pescaria. Que lindo. Tá tudo lá. Dedicou para mim, para minha mãe, para mim e para meu irmão. Tá lá, toda dedicação. Fez tudo, tá amarrado. Isaura, esse papo tá tão gostoso, mas nosso tempo já se foi. Muito obrigado. Se você falar das memórias, que para muita gente não interessa, mas tem muita gente saudosista aqui, né? As pessoas me encontram na rua e falam que adoram ouvir essas histórias, né? A gente tem muita história. Muito. Se a gente for ficar aqui, acho que uma semana inteira e não dá ainda para contar. Porque a gente viveu uma época que hoje ninguém mais conhece. Hoje eles estão na época do... Cria ginástica com o celular na mão já. Então, é tudo no celular. E mais a gente que viveu... eu falo assim, quando eu tiver memória, que eu acho que eu nunca vou ter Alzheimer, porque eu faço muita palavra cruzada, eu adoro...
Então, quando a gente tiver memória, para a gente conversar com as pessoas que Isso é da nossa época, para importante. matar a saudade, eu tenho muita saudade da Dona Terezinha. Sim. Foi minha primeira professora, mulher do Dr. Gediel. Adoro aquela mulher. Onde ela estiver, ela sabe que eu fiz fizemos um curso em Campinas, na PUC, no Unicamp, e eu fiz o meu término do curso, e eu incluí Ah, é. ela, porque ela foi minha inspiração. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu e na próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado. Até lá e muito obrigado pela audiência.